Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Hoje abordando as peripécias de Diogo Moreira no último fim de semana. Os senhores entenderão muito em breve, afinal o brasileiro fez bonito no enfrentamento, meu caro Guilherme, Fausto e companhia, com grandes nomes do motociclismo. A gente já vê aqui Fausto Macieira no clima. Guilherme não consegue segurar a gargalhada, afinal, não é para mim. O Fausto, esperto como é, ele deixa para se paramentar no momento que a gente começa o programa, para justamente causar esse tipo de reação. Vocês já veem aqui o nosso elenco de hoje. Eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, repórter do motorsport.com. E, claro, sempre ele, Fausto Macieira, comentarista mundial de moto velocidade nos canais ESPN, aqui conosco. A gente vai falar da MotoGP, do Diogo Moreira e de muito mais. Hora de passar a bola para o fantasiado da vez. Fausto. Chapeuzinho de jogador de golfe. Pois é, explica esse traje aí, Fausto. Manda o seu salve pra galera. É isso, bom dia Carlos Costa, bom dia Guilherme. Salve rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. Eu tô paramentado de gaiteiro de fole da Escócia, né? Minha amiga Regininha me deu de presente. Eu fui a Edimburgo, onde ela mora, e tava tendo um festival de gaiteiro, de fole, que é um som meio monótono, mas eu achei engraçado e gostei muito. Aí ela me presenteou com esse adereço de cabeça, que eu vou tirar, porque meu cabelo já está crescendo rapidamente, já está dando para pentear, mas enquanto isso não acontece, vou aproveitando para mostrar meus adereços aqui no Rio de Janeiro. MotoGP com muitas novidades, Diogo Moreira mais um pódio, Mundial de Supercross, grande final do Moto1000GP, então assunto bom não falta para falar no podcast. É isso, vamos abordar diferentes terrenos, inclusive aqui no programa de hoje. É praxe, né? A gente passa por disciplinas várias aqui do motociclismo, da velocidade em duas rodas. Gui, seja muito bem-vindo. A gente vai falar do Diogo Moreira, da final do Brasileiro de Moto Velocidade Mundial também de cross, mas começamos com a pergunta que o fim do campeonato nos deixou, que é a seguinte: a Aprilia conseguirá ameaçar a Ducati na próxima temporada, a última do atual ciclo de regras da MotoGP? A gente lança essa pergunta e a gente, claro, vai trazer algumas nuances, contextos, informações aqui no bate-papo, Gui. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. É isso, né? O final da temporada deixou uma dúvida, assim, né? O Marco Bezzecchi forte, nós aqui, inclusive colocando ele como o grande destaque da segunda metade do campeonato, mas o quanto que a Aprilia realmente vai se tornar uma desafiante da Ducati em 2026? Será que a Aprilia consegue fazer mais do que ela está fazendo esse ano? Tudo bem, a Ducati teve um 2025 complicado, a moto do ano não era a melhor, tinha seus altos e baixos, Marc Marquez estava tirando muito mais da moto do que a moto de fato conseguia entregar. A 24 estava andando bem, em algumas corridas inclusive era melhor que a 25, mas quando a gente olha para os números, a gente vê que a Ducati ainda tem uma supremacia muito grande na MotoGP. Então, por exemplo, 2024, que a gente coloca como um dos grandes anos da montadora italiana. Olha só, eles venceram 19 corridas de 20, isso falando só dos domingos. Foram 53 pódios de 60 no total, 60 no sentido de 20 corridas, cada corrida vai 3 pessoas ao pódio. E, inclusive, em 14 dessas corridas, eles fizeram 1, 2 e 3, colocando as 3 motos da Ducati no pódio. De 740 pontos que estavam em jogo no campeonato, a Ducati fez 722. Isso foi 2024. Para 2025, não é que os números estão tão longe assim, se a gente for parar para ver. 17 vitórias de 22, esse ano a gente teve Honda vencendo, a gente teve Aprilia vencendo, e dessas 17 vitórias, 4 pilotos diferentes triunfando. De 66 pódios do campeonato, 44 foram de pilotos Ducati, então 2/3 foram ocupados pelas motos da marca italiana. E quando a gente vê 7 GPs de domingo com os 3 pilotos Ducati no pódio, e de 814 pontos que estavam em jogo, a Ducati fez 768, ou seja, 94% dos pontos que estavam em jogo foram feitos pela Ducati. Agora a gente tem que analisar, é uma questão da quantidade de motos que eles tinham na pista? Ou existe alguma coisa hiperinflacionada? Eu acho que a Aprilia melhorou, com certeza, é a segunda moto, mas eu acho que para montar um desafio mesmo para cima da Ducati em 2026, ainda falta muito. Os números são muito favoráveis
a Ducati. Agora, Fausto, o Gui trouxe as estatísticas, uma coisa que deve ser ponderada, além do fator Marc Marques, eu diria até do Alex, que fez boa parte do campeonato num nível muito alto. A Aprilia começou a temporada 2025 cambaleante, e aqui não me refiro só aos acidentes do Jorge Martin, mas a equipe estava se reestruturando, tinha perdido muita gente para a Honda e ainda não tinha se encontrado do meio do campeonato para frente, que conseguiu ali um pouco mais de consistência e aí enfrentou a Ducati mais de igual para igual, embora com menos motos. E né? lembrando que originalmente a dupla esse ano era nova, né? Porque Bezzecchi e Martin chegaram esse ano tendo que se aclimatar a uma moto nova. É um fator importante. Se a Aprilia consegue começar o campeonato do ano que vem já com uma dupla em tese aclimatada e competitiva desde o início, será que tem jogo aí? Espero que tenha, né? Todos nós, né, esperamos que tenha uma disputa mais igual entre a Aprilia e Ducati. Lembrando que a Aprilia foi a única não Ducati a vencer no ano passado, né? Venceu com o Maverick Viñales nos Estados Unidos. Esse ano, a Aprilia, sem dúvidas, foi mais forte, apesar de um início, como vocês falaram, muito prejudicado pela confusão, a queda e a confusão do Jorge Martin, e o Bezzecchi também era estreante, então o início foi bem ruim, né? Mas a partir da metade do campeonato eles começaram a se organizar melhor, fizeram pole, venceram os 2 últimos GPs com o Bezzecchi, que foi terceiro colocado no campeonato, primeira não Ducati na classificação de 2025, mas ainda difícil de buscar a Ducati, como o Guilherme falou, 94% dos pontos foram para a Ducati, enquanto a Ducati fez 17 pódios, né, Guilherme? A Aprilia fez 11 e a Aprilia fez 51%, né, dos pontos. Então, é muito longe ainda. Eles testaram em Valência nova aerodinâmica, como sempre, novas asas laterais traseiras, e tentando se aproximar ainda mais. Os pilotos estão motivados, né? O Bezzecchi, surpreendentemente, foi muito bem, fechou o ano muito bem, porém, não tínhamos Marc Marques nos 5 últimos GPs, né? Então, isso fez a Ducati titubear e a Aprilia aproveitar o espaço, né? Quem não aproveitou o espaço foi a KTM, que não conseguiu vencer, não consegue vencer desde o Miguel Oliveira em 2022, né? Então, KTM, Yamaha e Honda precisam também se aproximar. A Yamaha vai continuar aproveitando as concessões que a Honda perdeu, né? Isso vai influenciar também no desempenho, mas a Honda está se aproximando e Yamaha e Honda têm condições, têm orçamento, e o orçamento da Aprilia é outra coisa que preocupa, assim como o da KTM, né? Porque a KTM agora tem um controle indiano e tudo mais, e a Aprilia sempre teve o menor orçamento, né? Então, eles fizeram um esforço grande para contratar o Martin e estão progredindo, mas se você não tem recursos no esporte a motor, a gente sabe como afeta o desempenho. Aquela coisa, né? São vários elementos. O elemento técnico também é muito importante, embora ele seja diretamente conectado ao dinheiro, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Agora, a Aprilia testou algumas coisas aí na sessão pós-temporada. A moto da Ducati foi um ponto de debate muito grande ao longo de todo o ano, especialmente pelo Bagnaia, né, Gui? O Marc Marques, a gente sabe que é um cara fora de total... Como é que eu vou definir? Fora de parâmetro, porque Sim. Ele consegue extrair da moto aquilo que a moto muitas vezes não tem, muitas vezes fez isso. Na Honda agora parece ter feito também na Ducati. Então, será que a Ducati vai se perder nesse caminho de dominação ou é querer demais? Eu acho que tem pouco tempo hábil para a Ducati se perder, porque é o último ano do regulamento novo, do regulamento atual. O regulamento novo é um regulamento completamente diferente. A gente está falando de motos que caem de 1.000 cilindradas para 850. Uma moto que é bem menos dependente da aerodinâmica, que não vai ter o dispositivo de ajuste de altura. Então vai ser uma coisa um pouco mais raiz, para usar um termo que eu não gosto muito, mas que eu acho que aqui se encaixa. Mas para 26, a Ducati vai usar qual moto? A moto do ano retrasado, híbrido? Essa é a grande pergunta. É a grande dúvida, né? Porque a gente não sabe exatamente o que eles vão trazer, né? Se a GP26 vai ser mais 24, menos 25, se vai ser uns 50-50, se eles estão arriscando talvez trazer alguma coisa diferente para evitar os problemas que rolaram na 25, é uma grande dúvida. E a própria Aprilia também escondeu o jogo no teste de pós-temporada, né? A Aprilia foi à pista com uma RSGP com algumas novidades, só que a gente não sabe exatamente quais são elas, porque eles foram com uma carenagem camuflada.
tudo para esconder o jogo. O que a gente sabe de declarações da equipe é que o objetivo principal é tornar uma moto mais fácil de ser operada em diferentes janelas e diferentes condições, para ser uma moto mais dócil, por assim dizer. Então, vamos ver. O resultado no teste de Valência veio. A equipe conseguiu, as duas equipes, né, tanto a Aprilia quanto a Trackhouse, conseguiram andar bastante, entregando uma boa média de tempo de volta. Vamos ver agora Sepang, que é onde realmente a gente vai ter a certeza da situação da Aprilia. O teste de Valência é pouco representativo frente aos que estão por vir ainda. O Gui citou a moto camuflada da Aprilia, falso, mas sabemos que houve ali um pacote aerodinâmico já ensaiado por parte da Aprilia. Como é que você vê essa questão das motos para o ano que vem, Fausto? Vejo com esperança de uma competição mais compacta entre as fábricas, né? Porque a Ducati, para mim, segue como favorita. Eu acho que a base vai ser a 2024, a GP24, porque Ducati, Aprilia, KTM e agora a Honda não podem apresentar um motor novo. Não podem desenvolver nada. Os motores deles estão congelados. Quem que não está congelado e está aproveitando 100% essa vantagem? Yamaha. Né? Se a Yamaha não tivesse concessões, ela não poderia apresentar o V4. Não poderia. E apresentou, porque tem as concessões. Então, tira proveito dessa situação que já foi usada por todas as outras, inclusive a Suzuki, que não está mais, né? Todas as outras utilizaram as concessões, mas eu acho que a Ducati vai... acho que o Marc Marques vai ditar o caminho do mercado, né? Ele está com 32 anos, vai ter 33 em 2026, né? E ele mesmo disse numa entrevista recente que ele falou assim, quando a gente tiver o pacote de 27, a gente já vai estar com o contrato assinado, né? Porque o contrato dele, de 22 pilotos, 19 contratos terminam no final de 2026. E 2027, entrando a cilindrada nova, como disse o Guilherme Longo, vai ser um mergulho no escuro, né? E os contratos já vão estar assinados. Então a gente vai ter muitos contratos, presumo eu, como o do próprio Marques, mais um ano. Um ano para ver se a moto é boa e rapa fora se não for, né? Porque o canto da sereia é grande. Para o Marques, de cara, né? Para o Acosta, para o Quartararo, para alguns pilotos, né? A gente só tem 3 pilotos com lugar garantido pós 2027, ou para 2027. Diogo Moreira, Johan Zarco e Toprak Razgatlioglu. Então, o mercado vai ser furioso já no início do ano. E é o que o Marques falou. Quando a gente for testar a 850, já vamos estar com o contrato assinado. Que vão testar onde? Em Valência, né? Então, o contrato já vai estar assinado. Então, acho que muita gente, especialmente o Marques, vai assinar mais um. Não vai assinar 2, 3 anos ou 4 anos, como a Honda fez com ele. E ele rompeu. Então, tem esse canto da sereia, do retorno, né? E muitas coisas vão acontecer já no início da temporada, porque é o que ele diz, e o que ele diz a gente escuta, né? Quando eles forem testar as motos, já vão estar com o contrato assinado. Então, ele falou assim, eu vou seguir a minha intuição. E foi o que ele fez em 2024. E deu certo, né? Agora, Gui, falando em mercado, uma figura que atrai muitos holofotes é o Pedro Acosta, né? A gente foca muito no potencial duelo Ducati e Aprilia, mas essas marcas aí tem para o ano que vem uma situação de pilotos bem definida. A KTM mantém o Acosta para o ano que vem, mas ficou durante toda essa temporada 25 aí num arranca-rabo, e ele mesmo definiu o ano como um ano desperdiçado, de certa forma, não conseguiu a tão sonhada vitória e já fez algumas insinuações aí. Será que ele é a bola da vez no mercado também? Fábio Quartararo, quem sabe? Como é que você vê os principais personagens desse mercado? Pensando os grandes nomes do mercado, eu acho que o topo é o que o Fausto falou, Marc Marques vai ditar a movimentação. E aí a gente tem que olhar para os campeões. E aí, 3 mais notoriamente, um deles pelo lado negativo da história. Os outros 2 que a gente aponta como pessoas que podem ditar tendências é o Quartararo e o Pedro Acosta. O Quartararo já deu indícios de que talvez queira fazer alguma coisa meio que o Marc Marques fez. Acho arriscado da parte dele, porque o Marques, pelo menos quando faz a troca, quando ele sai da Honda, era um cenário estabilizado no mercado, não tinha mudança à frente. O Quartararo fazer isso agora é loucura.
Querendo ou não, esse é o último ano do regulamento atual e a Yamaha mantém as concessões. A Yamaha pode testar, a Yamaha pode trazer desenvolvimento, pode trazer novidades, pode mexer bastante paralelamente com o projeto desse ano e do ano que vem. Então acho que para 2027 seria muita loucura do Quartararo fazer uma coisa dessas. E o outro nome é o Acosta, porque o Acosta claramente está insatisfeito com a KTM, tentou sair da KTM, a gente sabe que houve conversas com a VR46 do Valentino Rossi, mas a KTM cobrava uma multa estratosférica para liberar o Acosta e por isso ele falou, não, ok, cumprirei meu contrato até o fim. Uma situação similar à do Martin com a Aprilia, que inclusive teve que a Dorna interferir, falar, se tiver piloto com situação judicial rolando, não vamos acatar a inscrição. Então a Acosta viu isso e falou assim, não, tá, deixa eu ficar aqui na minha, terminar, peno mais um ano, etc. E o outro que eu vejo pelo lado negativo, Bagnaia. Isso aí. O Bagnaia pode ser um nome importante no mercado no sentido de ser demitido. Se o Bagnaia não fizer nada esse ano, como não fez na maior parte de 2025, aí fica uma situação muito complicada para ele. E aí abre-se uma vaga muito cobiçada. Apesar da gente ter um mistério em relação ao que vem por aí em 2027, é inegável que uma vaga na equipe oficial da Ducati é uma vaga extremamente cobiçada. Qualquer vaga em equipe oficial de fábrica é visada por todos, mas na Ducati em especial, mais ainda. Então acho que são os nomes para a gente prestar atenção. Marques, Bagnaia, Quartararo e Acosta. E aí, Fausto, você acompanha o relator? O mercado pode ser bem interessante aí nos primeiros meses do ano que vem já. Pois é, não, acompanho em parte, porque eu acrescento a essa lista que o Guilherme mencionou 2 nomes, Martin e Bezzecchi, que vão estar sem contrato no fim do ano, né? E assim, vejo muito difícil se o Bagnaia sair, né? Pode sair, se tiver outra temporada igual ele teve em 2025, vai sair, né? Mas não vejo entrando mais um espanhol, nem o Alex Marques, nem o Martin, muito menos o Martin, né? Então, quem seria indicado para essa vaga? Bezzecchi, se fizer o que fez no final da temporada 25, se repetir em 26, e a Aprilia, como a gente acabou de comentar, está avançando, está gastando o que não tem, acho que o Bezzecchi pode ser um dos nomes para essa vaga. A gente tem várias especulações, né? O Luca Marini, que não foi bem na temporada, mas foi o que menos caiu, e aí ele tem uma proposta... Eu acho que quem está mais fragilizado para 2027 é o Franco Morbidelli, porque já há uma movimentação da VR46 para, se o Acosta não for possível, né? E a ação da KTM desvalorizou para 20%, que valia, né? O Vinhares perdeu a grana quando entrou para acionista da KTM. Então, se eles não conseguirem levar o Acosta, eles vão querer levar quem? O Marini, né? Mas aí o Marini está relutante, porque ele diz assim, eu quero ser piloto de fábrica. O Bagnaia é piloto de fábrica, é da VR46. O Bezzecchi é piloto de fábrica, é da VR46. Eu também sou da VR46, mais até que eles, e quero continuar como o número 1 da Honda. Resta saber se a Honda vai querer, né? Ele quer. Se a Honda vai querer, é outra situação, porque o Acosta também quer ser piloto de fábrica, né? Foi a situação que acabou gerando a saída do Miguel Oliveira. Todo mundo quer ser piloto de fábrica. Então, tá tudo muito nebuloso, mas vai ser muito interessante acompanhar essas movimentações de bastidores que envolvem vários pilotos, como vocês citaram, o Quartararo também. É o piloto atualmente mais bem pago da MotoGP. Talvez não seja mais bem pago porque o Marques tem os bônus de vitória e pódios e tudo mais, aí os pilotos da Ducati conseguem suprir o salário menor com os bônus, né? Que o Quartararo não tem. Porém, nominalmente, ele tem o maior salário da MotoGP. Então, é difícil você trocar isso, especialmente, como disse bem o Guilherme, para 2027, que é um salto no escuro. O lado bom é que um dos nomes com contrato mais bem amarrado aí é o nosso Diogo Moreira, que vai estrear na LCR próxima temporada, passando pelo Brasil logo de cara. Agora, falando em Diogo Moreira, a gente abriu o programa citando ele fez bonito nos últimos dias, Guilherme. Explica pra galera que porventura não acompanhou o que o piloto brasileiro fez. Minha gente, não é porque a temporada da MotoGP acabou que os pilotos param de andar de moto. Na verdade, eles intensificam as atividades em outra área. E, querendo ou não, fim de ano é aquele momento das confraternizações, os eventos de amigos,
tipo aqueles amistosos de futebol, amigos do Romário contra amigos do Ronaldinho Gaúcho, que tem sempre em dezembro no Maracanã, tivemos no Rocos Ranch esse fim de semana. Em Tavulha, um lugar que Fausto Macieira já invadiu e quase foi preso. Motor Ranch. Isso, Motor Ranch. Quase foi preso por ter invadido o local. Lembremos de um podcast de alguns... Tentaria de novo. Aí a gente leva uma câmera junto para registrar o momento, Fausto. Mas ali na casa de Valentino Rossi tivemos os 100 km dos campeões, um dos eventos mais tradicionais aí do esporte motor mundial em termos de confraternização. Claro, organizado pelo Dr. Valentino Rossi, e mais uma vez o Diogo Moreira esteve presente e fez bonito. Chegou como atual campeão, tendo vencido a prova do ano passado. Aliás, ano passado, não lembro se foi dezembro ou se foi janeiro. Ano passado. Ano passado mesmo, né? Ano passado. E mais uma vez chegou com tudo, fez a pole do evento. E vamos lembrar, os 100 km é composto por 3 corridas, né? A bateria sprint, a bateria americana e depois os 100 km, que é onde os pilotos dividem a moto com alguém. Na sprint tivemos a vitória de Valentino Rossi com Luca Marini em segundo, então pódio aí dos irmãos, dobradinha dos irmãos, e Elia Bartolini em terceiro. Na prova americana, o Bartolini venceu, Diogo, segundo colocado, e Nicolo Bulega em terceiro. E aí chegamos no grande evento do fim de semana, os 100 km, os pilotos dividindo a moto aí com companheiros, e finalmente, depois de mais de 6 meses, Francesco Bagnaia ganhou alguma coisa, minha gente. Fora Japão, né? O único momento positivo dele nos últimos meses. Venceu ali no Japão, mas foi um ponto fora da curva. Agora, pelo menos fazendo dupla com o Augusto Fernandes, conseguiu a vitória dos 100 km. Diogo Moreira foi ao pódio novamente, junto com o Federico Fulghini, e o Luca Marini foi terceiro colocado com o Matteo Pataca em quarto. O Rossi, que fazia a dupla com o Mattia Casadei, acabou abandonando. E o Diogo, inclusive, né, ele foi campeão na edição anterior com o Thomas Charrey, e o Charrey foi quinto colocado esse ano, fazendo dupla com Barry Boltos. Uma lista aí de inscritos que estava repleto de nomes do Mundial de Moto Velocidade. Está falando ainda Pedro Acosta, Senna Ajos, muita gente que vocês ouviram aqui muito ao longo do ano. Estavam ali fazendo esses 100 km no fim de semana. A Costa e Senajos, que cara aí com o P4. Fausto, interessantíssimo esse evento aí que o doutor Valentino Rossi promove e o Diogo Moreira fazendo bonito mais uma vez. Pois assim, é uma festa, né? É difícil você colher informações do evento, porque é irreverente, né? Então, não tem tantas informações, a imprensa italiana e espanhola divulga bastante, né? E esse ano teve corrida sprint, né? Foi uma novidade que o Valentino trouxe, o Valentino foi lá e ganhou. Mas o pole foi o Diogo Moreira. Né, o pole foi o Diogo Moreira à frente do Valentino e do Elia Bartolini. Os pilotos da academia são locais, né? Pô, moram na Redondeza, treinam ali. Então, o Bagnaia ganhou de Ducati, do Ducati 450 décimo, né? Ducati de motocross, que ele tem em dupla com Augusto Fernandes de Yamaha YZ 450F também. Fernandes não ganhava nada desde 2022, ano em que ele foi campeão mundial de Moto2, né? O título que é do Diogo agora, aliás. Antes de voltar para lá, a Laura Bertolesi, que é a dona da equipe Italtrans, disse que o Diogo Moreira vai ser número 1 da MotoGP daqui a 2 anos. E o contrato do Diogo Moreira é de 3 anos, e pelo que a gente pôde apurar, o primeiro ano é de LCR, o segundo ano é na equipe oficial, talvez na vaga do Marini ou do Mir, né? Então, a situação para o Diogo é muito favorável, ele andou mais uma vez muito bem, porém, ele foi prejudicado, porque no ano passado, quando ele ganhou em dupla com o Charrey, né? Porque, 8 vezes ou 9 vezes, acho que 8 vezes campeão mundial de supermoto. E o flat track tem muito a ver com o supermoto. Então era uma dupla fortíssima. Tanto que, né, e são 2 Howlers, né, que um é brasileiro, outro é francês. Aí os italianos falaram, não, vamos fazer uma outra divisão nessas duplas para o evento principal, que é os 100 km, que são 100 km e em cada 5 voltas você troca com o seu companheiro de dupla, né? Troca o sensor, não troca de moto, troca o sensor, e entra o outro piloto. Então, o Federico Fulghini, que foi o dado pelo algoritmo como companheiro do Diogo, não é tão forte, apesar de ser local, não é tão forte quanto o próprio Diogo, especialmente quanto o Charrey, e o Diogo ainda assim fez o segundo melhor tempo, né? O melhor tempo foi do Elia Bartolini, que está andando muito a local, deve morar lá, né? Então, eles trocaram de 5 em 5 voltas, e o
o Bagnaia e o Fernandes ganharam por 2,4 segundos, depois de mais de 120 quilômetros, fazendo essa troca que é confusa, né? Entra no parque fechado, troca, sai o outro, tira o sensor, bota pra lá e tal. Então, cheia de condicionantes, né? O Rossi, como o Gui falou, acabou em último porque o Casadei destruiu a moto e não tinha moto para andar. E assim, outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar, cara, o Moreira, provavelmente o Moreira, porque era o Moreira e o Fulini, a gente não tem o melhor tempo discriminado por qual piloto, mas eles colocaram um dos dois, provavelmente o Moreira, né, 5 segundos no Manuel Gonzalez, que fez dupla com o Ivan Ortolá e chegou em 15º, tomou 5 segundos. Tomou 5 segundos numa volta, né? Uma volta de 2 minutos, uma pista é grande e tudo mais. E e o Valentino não, o Valentino fez o terceiro tempo, foi nas duplas. Bartolini, provavelmente, Moreira, provavelmente, Rossi, provavelmente, fez o terceiro tempo. E mais rápido que o Bagnaia. Mas teve um outro dado interessante. Ano passado, foi o Michael Dunlop lá, tomou um vareio e não voltou. Tem gente do motocross, tem gente de qualquer lugar. Aí quem foi? Foi o Guy Martin, herói da Ilha de Man, e o Dean Harrison, também multicampeão da Ilha de Man, multivencedor. Tomaram 10 segundos. Se o Gonzalez tomou 5, eles tomaram 10 segundos. Pilotos que competem na Ilha de Man. Então não é por falta de coragem ou por falta de técnica, é conhecimento de pista. E nessa, os pilotos da VR46 levam nítida vantagem, especialmente o Valentino, Bagnaia, Pesek e companhia. Conhecer o terreno faz toda a diferença. Não tem como. Mas, enfim, fica o destaque aí. Diogo Moreira sempre em foco aqui no nosso podcast. A gente citou bastante cross, a gente vai falar da final do Mundial do Supercross na sequência, mas antes, meu caro Guilherme, vamos falar da final do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, definição de título. Afinal, tivemos transmissões aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube neste fim de semana, né? Minha gente, vocês puderam acompanhar aqui durante o fim de semana a grande final do Moto MotoGP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, que voltou a Cascavel para a grande final da temporada 2025. E olha, alguns títulos já chegaram definidos, mas mesmo assim tivemos corridas maravilhosas. Vamos dividir em 2 blocos aqui, porque são várias categorias para a gente falar. Vamos falar dos que chegaram já campeões na Moto 300 V Cup. O Cauã Rocha chegou já tendo conquistado o título na etapa anterior, e a vitória na corrida ficou com o Vitor Hugo, 36 milésimos de vantagem para o Mateu Maiorga, com o Santiago Vogel em terceiro. Na Daytona 660 Cup também tivemos o Cauã Rodrigues já como campeão antes da etapa, e o João Facinelli foi quem venceu a corrida, Kaká Fumaça o segundo, e o Cauã ficou em terceiro. Agora, GP600, tivemos título de um nome muito conhecido de vocês aqui do Podcast. Turquinho Júnior foi terceiro colocado na corrida, fez o que precisava para levantar o título, com o Kevin Fontainha ficando com o vice-campeonato. E na classe principal, a GP1000, Thelmana tentou até o fim, fez o fim de semana perfeito, venceu a corrida sprint, venceu a corrida principal, mas faltaram 2 pontos. O título ficou com o Ramiro Gandola, tricampeonato do piloto argentino. O Theo ficou com o vice-campeonato, mais uma grande temporada do Theo. Lembrando que ele troca de moto no meio da temporada, então teve a questão da adaptação, tudo, mas fez uma segunda metade de campeonato excelente para colocar o Brasil na disputa da classe principal do Moto MotoGP. Fausto, eu queria que você falasse desses. Na sequência a gente vai falar das classes da Yamaha ainda. Pois é, a Moto MotoGP chegando à final com 160 pilotos na pista de Cascavel, 12 corridas, né? Um fim de semana, sol, chuva, mudanças climáticas, mas o Thelmana foi muito bem, fez a pole, venceu a sprint, venceu a corrida principal e ficou ali na porta de tirar o tricampeonato do Ramiro Gandola. Parabéns ao Gandola, argentino, mas o Thelmana foi, como disse o Guilherme, a sensação desse final de temporada. Parabéns ao piloto que esteve aqui no podcast conosco. O Passarino ficou na terceira colocação, mais um argentino. É bom assim, intercâmbio. A América Latina tem no Brasil o seu campeonato mais forte, né? Tanto no fora da estrada, no motocross, quanto no asfalto, na Moto MotoGP. Na 600, o Turquinho foi campeão, fez uma corrida para ser campeão, né? E a vitória foi do Ricciardo Luvisotto. Parabéns ao Luvisotto, grande piloto que consegue aí uma vitória com a sua Triumph. O Turquinho foi campeão de Yamaha, né? Na segunda colocação, o Kevin Fontainha. E na 600 Light, vitória do Leandro Pardini.
com o Guto Figueiredo em segundo e o Fábio Trevisan em terceiro. E o campeão foi o Guto Figueiredo com 57 anos. Parabéns para ele, experiência e mão no fundo, correndo de 600, ele que corria na 1000, andando de Kawasaki. Grandes resultados nas classes principais da Moto 1000 GP em Cascavel. É isso, Cascavel, palco tradicional, aliás, do motociclismo, né? Também recebendo categorias de carros, Stock Car e outras, mas a gente fica aí sempre observando com um carinho especial que rola nas duas rodas. Siga aí, Gui, temos os destaques das categorias Yamaha, né? Isso aí, hora da gente falar das categorias da Yamaha. 3 classes que fizeram o final dos seus campeonatos também em Cascavel. E olha, brigas boas pelo título e premiações ainda melhores, né? Se a gente for parar para ver. Começando pela R15, era uma briga tripla pelo título. 3 pilotos chegaram ainda vivos. O Enzo Ximenes fez o que precisava, terminou em segundo na corrida, que foi vencida pelo Hugo Casanova, e acabou levando o troféu de 2025. O Ian Garcia foi o vice-campeão. Com isso, o Enzo ganha uma vaga no grid da R3 Talent para o ano que vem e o Ian 50% do valor da inscrição na classe. Fausto, pega legal ali dessa galerinha que está em plena formação. Pois é, premiação espetacular, um estímulo para os jovens pilotos. As categorias da Yamaha são o celeiro, foi de lá que saiu o Turquinho, foi de lá que saiu o Enzo Valentim, foi de lá que saiu o Enzo Ximenes, 13 anos, paulistano, que conquistou essa vaga na Talent no ano que vem. Ian Garcia, gaúcho, 12 anos, compete também no Velocross, gosta da terra também, foi o vice-campeão, também conseguiu um subsídio para participação na R3 Talent no ano que vem. Essas categorias são realmente muito boas e a R15 veio se somar às categorias de 300 com essa moto da Yamaha, que tem uma cilindrada boa para começar e é menos caro. Então, parabéns aos campeões e vamos lá, insistência para quem chegou fora desses top 5, que para mim é uma consagração. Bom, vamos ouvir então o Enzo Ximenes, afinal a gente sempre procura trazer aqui o depoimento da galera que faz bonito nas pistas no Brasil e no mundo. Fala aí, Enzo! Fala pessoal, finalizamos aqui o ano em Cascavel. Bom, estou muito feliz, saí com o título, foi um ano muito difícil, muitas brigas, troca de liderança do campeonato. Bom, só tenho a agradecer a Deus, aos meus pais, todo mundo que me ajudou, me apoiou até aqui. Ano que vem, R3 Talent. Vamos! Esse foi o Enzo Ximenes, parabéns pelo título. Ano que vem a gente vai ficar de olho na tua performance na R3 Talent. E antes da gente falar da Talent, vamos para a R3 Cup, que são pilotos acima de 23 anos. O Bruno Ribeiro fez barba, cabelo e bigode, venceu as 2 corridas, conquistou o título e o Wellington Bernardes foi o vice-campeão. E a premiação para o Bruno, uma boa premiação também, o direito de disputar uma etapa do Campeonato Espanhol em 2026. Fausto, Bruno esse fim de semana estava com tudo, vencendo as 2 corridas para levar o título. Pois é, venceu debaixo de chuva, andou muito bem. O Bruno foi tricampeão da Classic Cup, ele se afastou no ano passado, voltou e foi campeão. Estilão, a gente sabe quem, né? Parabéns para ele, que ganhou como prêmio, além da consagração, do troféu bonito, da FIM e tal, a participação numa etapa do Campeonato Espanhol, né, em 2026. Então, um resultado muito bacana para o Bruno, que é um trabalhador, se afastou da categoria, voltou e conseguiu mais um título. Muito excelente o resultado, muito bom. Parabéns para ele. Ah lá, Mark Marques, é isso? Então, Fausto, Bruno fazendo bonito aí. Exato. Fazendo bonito na pista e vamos ouvi-lo aqui no podcast. Fala, Bruno. Fala galera, se 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Estou muito feliz com a conquista do campeonato e só alegria, vamos para Espanha, ó, passear. Valeu!
E para fechar nosso apanhado aqui do Moto 1000 GP, vamos para R3 Talent, que olha, tivemos vitórias do Leonardo Marques e do Valentim Valor. Leonardo foi o campeão com o Heitor Ourinho vice, e o Leonardo ganhou, assim, fala que é o prêmio, não dá nem para começar a descrever, né? Ele ganha o direito de disputar 2 temporadas do Mundial de R3 Yamaha. 2 temporadas. É um grande prêmio para se formar e se estabelecer lá fora, né? Começar a crescer nesse cenário. Vamos lembrar que o Mundial de R3 está alocado dentro das categorias suportes do Mundial de Superbike. Então dali você vai galgando as categorias até chegar numa classe do nível do Mundial de Superbike. Fausto, estaremos bem representados ano que vem no Mundial de R3 com o Léo. É verdade, né? E o Léo ganhou esse campeonato na corrida 1, no sábado, né? Ganhou com uma etapa de antecedência. O Heitor Ourinho também foi muito bem, foi vice-campeão. A gente já teve um campeão europeu esse campeonato, que hoje tem status de mundial de R3. Na época de europeu, em 2022, foi vencido pelo Enzo Valentim Garcia. Então, temos já um precedente de campeão internacional, né? E vamos ter mais 2 representantes no ano que vem nesse campeonato, que agora é um mundial. Então, parabéns para o Léo Marques e parabéns também para o Heitor Ourinho. É isso, então, completando aqui a nossa rodada de entrevistas, vamos ouvir o Léo Marques. Roda aí. Finalizamos a temporada incrível para mim. Muito feliz, não tem nem palavras a dizer desse momento. Vai ser inesquecível na minha vida, com certeza. Um ano muito difícil para mim, mas no final deu tudo certo. Agora estou muito ansioso para o ano que vem estar no Mundial de R3. Com 2 anos ainda, com a vaga garantida de 2 anos. Então é isso, vamos trabalhar bastante para estar lá. E muito obrigado a todos que fizeram parte disso. Bom, vamos falar agora de Supercross, Mundial de Supercross. Foi realizada a 3ª etapa, faltam 2 ainda, tinha dito aqui, por falha, não me engano, a final, mas ainda estamos com... Já tá tarde no ano, né? Exatamente. Vamos rodar a vinheta e aí a gente traz destaques na sequência. Hora então da gente falar de Mundial de Supercross, como o Carlos bem falou, né? Passando da metade do campeonato, foi a 3ª etapa de 5 lá na Austrália. E olha, na WSX tivemos uma etapa maravilhosa, 3 corridas, 3 vencedores diferentes. Ken Roczen, Cooper Webb e Christian Craig venceram as 3 corridas, mas na etapa geral a vitória ficou com o Ken Roczen, que segue na liderança da classe. Ele tem 122 pontos contra 95 do Christian Craig e 83 do Joey Salvati, que está completando esse top 3. Na SX2 continua o grandíssimo passeio de Max Senst. Até agora ele segue invicto, 100% de aproveitamento, 9 baterias feitas, 9 vitórias, triunfando nas 3 etapas. Olha, incrível. Enquanto o nosso representante do grid, o Enzo Lopes, teve uma etapa bem complicada. Começou bem, foi 2º colocado na primeira prova, mas depois abandonou na segunda, foi P15 na terceira e com isso acabou caindo um pouco na classificação. Olhando então para a situação do campeonato, Max Senst liderando à vontade, 135 pontos contra 107 do Cody Schock, uma dobradinha da Yamaha até agora, e o Shane McElrath é o 3º com 95. O Enzo, que chegou na etapa em 3º, caiu para 6º com 77 pontos. Próxima etapa já nesse fim de semana. E olha, é uma viagem, hein? Saindo da Austrália para Estocolmo, na Suécia. Chão, hein? Mas um sprint interessante nesse final de campeonato, né? As etapas muito próximas. Agora, realmente, a etapa do Enzo começou boa e terminou mais complicada, só que se você olha para a situação de tabela, ele com o 6º lugar e 77 pontos, acho que também prova o que ele conseguiu construir nas 2 primeiras etapas, Fausto. Pois é, e ele começou muito bem essa etapa, né, da Gold Coast, lá na Austrália, porque ele fez a pole. Ele acabou com 100% de aproveitamento do Max Senst, que tinha feito pole em todas e vencido todas. Nessa, o Enzo começou muito bem, fez a pole. A pista era boa, mas ele se esperava uma chuva e não choveu, então levantou poeira, né? Levantar poeira no motocross não é bom, mas o Enzo fez uma excelente corrida 1,
né? São 2 corridas sprint que valem 10 pontos e uma final que vale 25 pontos, que é maior, né? São 12 voltas contra 8 voltas. Então ele começou muito bem, mas na segunda teve problemas, caiu, na terceira também teve contratempos e com isso terminou na 11ª posição. O Enscheg absoluto, o McElroy, que usa o número 1, que é o campeão reinante, tá na segunda colocação. Ficou na segunda colocação, porém no campeonato Schock que anda também de Yamaha, e o McElroy em terceiro. O Enzo está na 6ª posição, 77 pontos, mas faltam 2 etapas, né, Carlos e Gui? Então são 45 pontos em cada etapa. A gente, sendo otimista, como sempre, né, são 90 pontos, né? E os outros também vão pontuar, mas o Enzo ainda tem chance de fazer um top 3, que seria um grande resultado para o Brasil num campeonato que é recente, mas que tem status de mundial. Então isso ajuda bastante. Na 450, o Roczen fez o suficiente para vencer, fez 1, 4 e 2. Né? O Christian Craig andou muito bem, fez 3, 9 na segunda bateria, nono colocado, não foi bem, mas venceu a terceira. E o Cooper Webb sempre por ali, né? Não vai bem no treino, mas na corrida, 4º, 1º e 6º. E tem uma notícia sobre o Roczen. Ele deve deixar o campeonato. Ele lidera o campeonato, foi o que o Gui falou agora há pouco. Ele lidera o campeonato, mas deve deixar, diz ele, porque vai se concentrar na preparação para o AMA Supercross, que começa no início de janeiro. Porém, né, os bastidores contam que foi o problema de cachê, né? Ele participou, o Eli Tomac, que também participou como convidado, o Digan também participou como convidado, o Webb também. Então foi um problema de contrapartida financeira que acabou, provavelmente, né? Porque eles ainda podem negociar ao longo dessa semana. A corrida em Estocolmo é nesse sábado e a corrida final na Cidade do Cabo é no próximo sábado. Então eles ainda podem negociar, e eu acho que o Roczen perder um título mundial, eu acho que ele podia fazer alguma concessão ali, né, do cachê, porque quando é que ele vai ganhar o AMA Supercross? Não vai, né? Não vai ganhar, mas em mais de 30 anos já fiz 300 operações no braço, e tudo. Ali ele tem uma chance real, ele lidera o campeonato com 122 pontos. O Christian Craig é o segundo com 95, tem uma vantagem de quase, são 27 pontos de vantagem. Entregar isso assim para a concorrência, eu acho que não é um bom raciocínio, porém é o que ele está fazendo no momento. Vamos ver, né? Realmente, você jogar uma liderança, e assim, já foi um pouquinho mais da metade do campeonato. Foi 60%, não faz sentido, né? Faz um esforço, um sprintzinho, como o Fausto falou, as condições dele para ganhar o AMA é mais complicado, é um campeonato mais longo, é um campeonato exigente. Então, foca na glória de agora, sabe? Você tá com uma condição muito boa, aproveita. É isso, ó, fim de semana já temos a etapa sueca aí de Estocolmo no Mundial de Supercross, depois o Fausto já trouxe aqui, no outro fim de semana, então realmente aquela correria final, a gente abordou aqui também a etapa final do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, Moto 1000 GP, e claro, vocês sabem, o podcast sempre traz convidado especial, não foi diferente na última edição. Volta e meia a gente tem aqui algumas figuras de destaque no motociclismo e também no esporte a motor como um todo, né? Foi o caso com o Lucas de Grassi, meu caro Guilherme. Galera elogiou a participação aqui do de Grassi, o Celso Socher mandando o seguinte: de Grassi é muito legal de escutar pelo conhecimento da parte técnica, show de bola, realmente, né? Gui e Fausto, o Lucas pode não ser piloto de moto, mas a compreensão que ele tem da parte técnica, não só de veículos, sim, de desempenho, mas no geral é muito boa. Ele fala muito bem também de mercado automotivo. O Dioclésio Diniz falando que foi uma edição muito da hora com o Fausto e o Lucas de Grassi. Episódio fantástico, diz o Rodrigo Mono. O Lucas de Grassi, que aliás estará aqui em ação no Brasil com a Yamaha. Chegou a hora, esse fim de semana temos o EPRIX de São Paulo abrindo a temporada 2025-2026 da Fórmula E, e o Lucas, que é piloto da equipe Lola Yamaha Habit, vai estar aqui correndo nesse fim de semana, defendendo as cores da marca japonesa, da marca americana também, né, que as duas têm um histórico muito grande dentro do mundo do esporte a motor, seja nas 4 rodas, nas 2 rodas. Inclusive, semana passada, quem assistiu o podcast descobriu, né, a informação que muita gente não sabia, que a Yamaha produziu motores para a Fórmula 1. Sim. Ficou um stint de quase uma década na Fórmula 1, inclusive com pilotos brasileiros, Maurício Gugelmin e Pedro Paulo Diniz. Para quem porventura gosta de velocidade nas 4 rodas, teremos o de Grassi e o Felipe Drogovic também nos representando aí nesse EPRI de São Paulo esse fim de semana aqui no Sambódromo do AMB. Fausto, vamos chegando ao final dessa edição, passando como é praxe por diferentes terrenos, final do Brasileiro de Moto Velocidade, Diogo Moreira fazendo um bonito na Europa e claro, além de abordarmos o Supercross, aquela análise
palpitada boa sobre o MotoGP. Fausto, valeu! Eu que agradeço. Bambu da sorte aí pro de Graça e pro Drogovic nesse final de semana. É tempo de bzz, e com pé, né? Bzz, pé no fundo. E boa sorte para eles na corrida. Semana que vem a gente está aqui de volta para comentar os acontecimentos que não param de chegar. As notícias não param nunca. O motociclismo é assim, né? Não tem nem ré, é só para frente. Então valeu, rapaziada. Aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, Gui. Muito obrigado. Até a próxima semana. Manda um abraço aí pra galera. Valeu, gente. Ó, o Fausto falou, sim, mandando energias muito positivas pro Lucas, pro Felipe, também pro Enzo, que vai estar lá na Suécia, para ter uma etapa mais forte, subir de novo no campeonato. Quem sabe ele não consegue terminar esse ano no top 3. O top 3 que escapou por pouco dele ano passado, esse ano ele vai conseguir. Bora, Enzo. É isso. E ó, o Fausto deu aqui o recado, hein? As notícias não param de chegar, então segunda-feira que vem a gente tem um próximo podcast, que encontro marcado com você. Já manda aqui a edição dessa semana pra galera, deixa a curtida, enfim, se inscreva aí pra ativar a notificação. A gente se vê na próxima segunda. Um abraço, tchau, tchau!